Olá, seguidores do site Pecinha Vovozinha. Sabe esse assunto que a gente já falou bastante aqui sobre o que as pessoas de teatro estão fazendo na época de pandemia com os meios digitais? Pois é, eu descobri um podcast de um coletivo de críticos de teatro de Belo Horizonte que fez uma matéria que fala de mais alguns aspectos sobre esse tema interminável. E eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o que eu ouvi no podcast deles logo depois da nossa vinheta. Então, desde 2012, as críticas de teatro mineiras lá de Belo Horizonte, Luciana Romagnoli e Soraya Beluzzi fundaram um site chamado Horizonte da Cena, que funciona como um coletivo de críticos. Elas convidam muita gente, colaboradores fixos, que escrevem sobre o que eles veem no teatro neste site, desde 2012. Em 2014, o site migrou para Documenta Cena, plataforma de crítica. Agora, em 2020, em plena pandemia, eles resolveram testar o formato de podcast. Podcast é um sucesso no Brasil. Muita gente me diz que o Pecinha Vovozinha tinha que ter um podcast também. Será? Podcast nada mais é do que um programa de áudio online. E ele cresce no Brasil assustadoramente, deu muito certo. Desde janeiro de 2018, cresce todo mês 21% o número de podcasts. Costuma-se dizer já que podcast cabe na sua vida, porque você ouve a hora que você quiser, na cozinha, na sua academia de ginástica, durante a refeição com seu fone de ouvido, no sofá, antes de dormir, no banheiro até. Você ouve os assuntos do seu interesse na hora que você quer. Bom, aí o pessoal do Horizonte da Cena fez a primeira matéria e resolveu falar justamente de teatro na pandemia. A matéria é apresentada por Diogo Horta, dura 1h10, 70 minutos, e é uma conversa com a Luciana Romagnoli e a convidada Júlia Guimarães. Eu achei curioso indicar para vocês porque elas falam, claro, admitem que o teatro existe de forma presencial, isso é que é teatro, mas que a hora que o teatro migra para a plataforma digital, diante dessas atuais circunstâncias, algo ainda da presença do público continua, se preserva, reverbera, não se suspende assim tão automaticamente porque é digital. Por exemplo, o exemplo até mais óbvio que elas citam, se durante o experimento digital o público pode abrir o bate-papo, a sala de chat, ou até mesmo a câmera de vídeo, e interagir e conversar e dar a sua opinião, digitar o que está achando, responder a perguntas dos atores, isso é um efeito de convívio. Segundo elas, as pessoas de teatro já estão começando a pensar o tempo todo em produzir efeitos de presença. E elas dizem, inclusive, que convívio acaba virando agora tecnovívio. E isso passa, inclusive, por procurar novos efeitos corpóreos nas pessoas. O novo corpóreo. Como fazer você, na sua casa, se sentir presente naquele espetáculo. Então elas dão um exemplo também do que antigamente a gente chamava de som estéreo, que ele passeia pela sua cabeça, você põe o fone de ouvido, a trilha da peça muda de lugar para produzir um efeito corpóreo no público que está em casa. Gente, não deixa de ser curioso, as pessoas estão pensando, estão analisando tudo isso, você pode concordar ou não, mas eu estou querendo mostrar para vocês coisas novas que têm sido ditas a respeito desse tema. Já se inscreveram no nosso canal? Por exemplo, também o que a gente ouve nesse podcast do Horizonte da Cena. Curadores de festivais, jornalistas de várias partes do Brasil e do mundo, já estavam acostumados a ver teatro
pelo computador há muito tempo. É a forma de escolher peças, de ver peças que vão selecionar para o festival. Quando você inscreve sua peça no festival, você manda um link, teatro gravado, teatro filmado, para esse curador assistir. Agora, o que acontece na pandemia é que essas pessoas vão começar a receber um material muito melhor, muito mais pensado para o meio digital. Não é simplesmente aquela câmera aberta. Por causa da pandemia e do que as pessoas estão tentando fazer no meio digital com o teatro, agora, na hora das inscrições para os festivais, vão chegar coisas mais elaboradas, mais bem cuidadas. E esses jornalistas que só viam teatro, basicamente pelo computador, vão ter coisas melhores para ver. E não só os jornalistas, né? Porque acaba criando um streaming de coisas de teatro feitas no digital que vão ficar ali para sempre, como memória do teatro. Inclusive elas dizem isso, a memória do teatro apresentada no meio digital, guardada na memória de um computador, vai melhorar de qualidade. Porque as pessoas de teatro estão pensando nisso agora e não simplesmente ligam a câmera aberta no palco onde elas estão em cena. Gente, você acha o podcast Horizonte da Cena no seu streaming de música. O meu é o Spotify, eu achei lá. Você procura no seu ou vai no Spotify que está lá também. Essa é a minha dica de hoje. Muito obrigado por sua atenção mais uma vez. Siga-nos nas redes sociais. Pecinha é a vovozinha. Beijo!